Graças e paz, irmãos, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula dessa matéria Antropologia. Espero que na primeira aula você tenha compreendido sobre criação perfeita e creio que esse momento possa ser bastante útil para a tua vida, tá? Agora nós vamos falar sobre o ser humano como homem e mulher. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 27 vai dizer assim para nós: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, tá? O que a gente precisa entender a respeito dessa criação, né? Que o ensino bíblico coerente e sadio sobre a humanidade começa como uma noção correta sobre Deus, mais especificamente sobre o Deus Trino. A perspectiva bíblica acerca da antropologia é vital para a igreja, pois ela eleva a visão do povo de Deus sobre si. Além disso, quando temos a visão sólida e referente sobre Deus, conferimos dignidade ao ser humano sem precisar apelar às cosmovisões que colocam o homem no centro de todas as coisas. Sem uma boa compreensão de Deus, temos uma distorção acerca da compreensão do homem e, quando isso ocorre, incorremos em exaltar o homem acima do valor de Deus, o conferiu ou reduzindo de maneira que ofenda a Deus. E dentro disso é muito bom a gente entender a maneira como Deus criou o homem e a mulher, tá? Por que é muito bom a gente entender a respeito dessa criação, como que Deus criou o homem e a mulher e como Deus vê o homem e a mulher dentro dessa criação estabelecida por Deus, tá? O que a gente precisa entender é que homem e mulher, eles são iguais perante Deus, tá? A gente precisa entender isso, precisa entender que homem não é maior do que mulher e mulher não está acima do homem. Os dois são criação perfeita de Deus, a qual Deus estabeleceu, porém com papéis diferentes dentro da criação. Da mesma forma, se há uma forma para a gente unir bem o papel do homem, da mulher ou do casamento, é a Trindade. Lembra que nós somos seres criados por Deus, seres relacionais, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Deus Trino criou o homem e a mulher. Por que Deus cria o homem e a mulher? Porque Deus é um Deus relacional e queria que o homem também fosse esse ser relacional. E para isso, Deus cria a mulher, porém com papéis diferentes na criação estabelecida por Deus. Não é que um é maior do que o outro, mas eles são iguais em si, porém com papéis diferentes. Da mesma forma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem que é o maior? Todos. Porque todos possuem em si a sua essência, o mesmo poder, a mesma graça, os mesmos atributos incomunicáveis, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, eles possuem papéis diferentes. Deus Pai ordenou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo selou na criação. E isso não faz Deus Filho menor do que o Deus Pai, porque ele cumpriu a obra da redenção. Isso não faz o Deus Filho maior do que o Deus Pai, porque foi ele que morreu numa cruz. E isso não faz Deus Espírito Santo maior, porque é ele que regenera o coração da humanidade. De forma alguma. É essência e poder, eles são iguais à Trindade, porém com papéis diferentes. Da mesma forma que o homem e a mulher. Quando nós não temos a compreensão e o entendimento a respeito disso, nós podemos acabar entrando em alguns erros que as igrejas elas cometem de forma infeliz, aonde nós colocamos muito mais poder no homem do que na mulher.
E isso acaba nós entrando numa visão que nós podemos dizer machista, certo? Tudo que foge do padrão de Deus está errado. O feminismo é contrário à palavra de Deus? Sim. O machismo é contrário à palavra de Deus? Sim. Ambos estão errados, porque Deus criou eles para andar junto, em um só propósito e em uma só visão. O homem não acima e nem a mulher acima, mas ambos ao lado. A linguagem que nós temos a respeito de submissão é caminhar na mesma missão, quando os dois estão caminhando junto para cumprir a mesma missão dada por Deus. Há aquela frase que diz que Deus não une pessoas, une propósitos, para que ambos possam cumprir o mesmo propósito estabelecido por Deus. Porém, se dentro de um casamento não tiver essa visão bíblica dentro de si, o homem pode se achar melhor do que a tua esposa e assim estabelecer e cumprir um papel machista dentro de casa, ou então a esposa pode se colocar num papel de inferioridade, achar que é menor do que o homem e sempre ser anulada dentro de um casamento onde as suas vontades, os seus desejos, a sua fala não encontram lugar, tá? Por outro lado, a mulher pode querer assumir o papel que é posto ao homem e simplesmente se tornar uma mulher feminista, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que quer o poder e não se submete ao seu marido e não anda junto com o seu marido dentro do mesmo propósito, da mesma verdade, né? Mesmo da mesma vontade. Então eu costumo dizer que a maioria dos casamentos que eles não dão certo, né, que chega dentro do gabinete para nós, é porque eles não reconhecem os seus papéis dentro da criação, os papéis deles dentro daquilo que Deus propôs. A gente vai ver que o homem ele tem esse papel de autoridade. O homem tem essa responsabilidade. O homem tem responsabilidade de cuidado. O homem tem responsabilidade de governar bem a sua casa. A gente vai ver que Satanás ele tenta interferir nesses papéis e fazer de forma diferente. Como assim? Lembra na criação? Satanás usando a serpente, ele foi em quem? Em Adão ou em Eva? Foi em Eva. Então ele foi ali tentar fazer com que o coração de Eva se dobrasse para o poder do conhecimento, em conhecer, ser igual a Deus. E o coração de Eva se dobra para aquilo e depois o homem também come do fruto proibido. Só que quando Deus ele aparece, ele vê que o homem pecou ali contra Deus, desobedeceu, quebrou essa aliança. Quando Deus aparece, Deus não vai direto à mulher. Deus vai ao homem, perguntando, aonde tu está, Adão? Aonde está você? Ó Deus, a mulher que o Senhor me deste me fez pecar. Para Deus não existe isso, meu irmão. Aí eu quero ampliar isso aí no nosso conhecimento e no nosso entendimento. A responsabilidade da tua casa é sua, homem. Você é o sacerdote da casa, você é o responsável pela casa. Quem cuida das finanças da casa é você, independente de quem ganha mais. Independente. Quem Deus colocou como papel de governo dentro de casa foi o homem. E a mulher encaminhar ao lado na mesma missão, no mesmo propósito a qual Deus estabeleceu. O homem ele tem essa capacidade dada por Deus, essa autoridade de direcionar a sua família a um propósito. O grande problema é que homens hoje na nossa geração, eles não estão assumindo esse papel, não estão tendo uma missão, e automaticamente a mulher não é submissa, porque ela não encontra no homem uma visão, então para onde ela vai caminhar? Como que ela vai caminhar lado a lado? Se o homem não tem uma missão, como que a mulher vai caminhar na missão? Porque o homem está perdido. Quando os homens, sacerdotes de casa, estão perdidos, sem saber para onde ir, indecisos,
Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, uma hora tá indo para a direita, outra hora tá indo para a esquerda. Uma hora, olha, vamos fazer isso, daqui a pouco, não, vamos fazer aquilo, não, daqui a pouco, perdidos no mundo. Sem entender o seu papel, sem entender o seu lugar na sociedade. E às vezes muitas mulheres perdidas. E no meio dessa questão toda de perca, de identidade, de responsabilidade sacerdotal, as mulheres acabam criando suas próprias missões e caminhando a um caminho oposto. Enquanto o homem anda perdido, a mulher vai caminhando para o seu propósito, para a sua ideia, para o seu princípio. E pasme, hoje mais de 51% da sociedade brasileira são sustentadas por mulheres. Complexo, né? Então, Deus, ele criou homem e mulher iguais perante Deus, iguais, sem diferença alguma, né? Lógico que o homem tem a sua característica para cumprir o seu papel que Deus estabeleceu de sacerdote, de governo, de autoridade, força, e a mulher tem suas características de a mulher sabe edificar a tua casa, de auxiliadora, de submissa, caminhando junto ali na mesma missão. Porém, se eles não estabelecem esse papel, o casamento nunca vai dar certo, nunca vai para frente. Então, eles são iguais perante Deus, porém, com papéis diferentes, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento. E dentro desse contexto, né, estabelecido por Deus ali, de criação do homem e da mulher, a gente precisa entender que na criação ali perfeita de Deus, dentro desse propósito para o homem e a mulher, Deus estabeleceu para nós 3 mandatos, tá? Nós temos o primeiro mandato, que é espiritual, uma vida de devoção ao Criador, o dever de viver para Deus em compromisso para a sua glória. Então, o homem, eu costumo dizer o seguinte aqui, dentro da nossa igreja, que eu sou pastor da igreja, mas dentro da tua casa, quem é o pastor é você, sacerdote, tá? Sou pastor na igreja, dentro da tua casa o pastor é você. Então, você tem essa responsabilidade como autoridade de colocar a tua família em comunhão com Deus. Esse mandato espiritual. Ó, chegou domingo para a igreja. Ó, vamos ler Bíblia. Ó, vamos orar. Ó, vem cá, a hora do almoço, todo mundo dá a mão aqui. Vamos orar junto, agradecer a Deus por este alimento que o Senhor nos entregou. Autoridade, responsabilidade de direcionar. Então, esse mandato espiritual, como eu disse, nós somos seres espirituais e sociais, né? Estabelecido por Deus, nós somos criados para isso, para esse relacionamento, nos relacionarmos com Deus, que é o primeiro mandato espiritual, nos relacionarmos com a sociedade, que é o segundo mandato de Deus, e com a cultura, com as coisas criadas. Responsabilidade nossa mediante a isso, tá? Então, a mulher, ela tem que ser aquela mulher ajudadora, submissa, caminhando na mesma missão. Talvez a missão do marido é ser um pastor. E a esposa, ela entendendo isso, ela tem que ser aquela submissa, caminhando na mesma missão, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Sabe qual visão que eu acho bacana, texto legal? Que a palavra do Senhor fala que Deus escolhe Moisés, né, para liderar o povo e assim libertar eles ali do Egito, né? E só que no versículo após, eu não tenho um versículo aqui agora, mas fala que Deus desejou matar Moisés. E então a sua esposa, ela vai lá e circuncida o seu filho. Porque havia uma transgressão ali, havia algo que estava, uma abertura, né? Outros gostam de chamar de legalidade ali na vida de Moisés. E a sua esposa foi lá tampar essa brecha, circuncidando
o seu filho. Então é uma responsabilidade da esposa ali andar na mesma visão ali, no mesmo caminho, no mesmo propósito que o seu homem. Os grandes pastores, né, da igreja, aqueles ministérios que mais têm sucesso, que a gente olha assim e fala assim, uau, esse ministério rompeu, mas rompeu por causa do pastor, rompeu por causa daquela figura ali. Não, mesmo, pode ter certeza, se o pastor chegou é porque tem uma grande mulher junto com ele, caminhando ao lado e vivendo no mesmo propósito ali. Então o homem, ele tem esse papel espiritual dentro da tua casa, e a mulher caminhar junto para essa vida espiritual. A mulher ser sábia. Quando o marido tá mal, ó, vem cá, vamos orar. Quando o marido não está bem, ó, vamos orar. Quando o marido sai de casa para trabalhar, olha, vamos aqui, vamos orar, interceder pela vida do marido para que isso possa acontecer. O mandato social, que é o segundo estabelecido, é um mandato de relacionamento, né? Nós somos, como eu falei, nós somos seres relacionais, tá? E o homem, ele foi criado para isso, ele foi criado para constituir família, se relacionar com tua mulher, gerar filhos. E isso glorifica ao Senhor. E o terceiro mandado é o cultural, né? O que é o cultivo da criação através do trabalho, do cuidado da natureza, de maneira administrável, política, arte, cultura, tecnologia e etc. Que é o mandado cultural. Então eu falo que aí é onde nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus de forma espiritual, adorando, exaltando, bendizendo, orando, nos comunicando com Deus. Nós adoramos a Deus na nossa família, sendo maridos como a palavra do Senhor nos orienta a ser, sendo esposos como a palavra de Deus orienta vocês a serem, sendo pais como a palavra de Deus nos orienta a ser, sendo filhos como a palavra de Deus nos orienta a ser, sermos bons senhores, né? Se você tem funcionários conforme a palavra de Deus nos orienta a ser, e se somos servos, trabalhadores, que nós possamos viver de acordo com a palavra nos orienta a ser. Então, é através desses mandatos que nós, de fato, glorificamos a Deus, e nós fomos criados para isso, tá? Homem e mulher, mulher e homem, iguais perante a Deus, mas possuindo papéis diferentes relacionados à criação para cumprimento desses três mandatos que Deus estabeleceu, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Nós podemos unir, como eu falei no começo para vocês, esses mandatos estabelecidos por Deus no mesmo relacionamento da Trindade. Como que o casamento dá certo? Possuindo dentro deles o mesmo comportamento que tem na Trindade, porque afinal, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter o mesmo relacionamento que Deus tem entre si. Aí a gente vê qual que era o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Primeiro, respeito. Havia respeito entre eles. Segundo, sujeição. E sujeitar não faz de você mulher menor ou maior. Jesus, ele sujeitou, obedeceu, foi fiel à cruz. E isso não fez Jesus de forma nenhuma menor. Deus deu a ele um nome que está acima de todos os outros nomes. Então, ser submissa não faz de você uma mulher menor ou uma mulher maior. De forma alguma. Mas você está cumprindo o propósito e chamado que Deus estabeleceu. Comunhão, havia comunhão entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê Jesus indo até o alto do monte orar, Pai, que seja conforme a tua vontade, tá? Unidade, unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma visão, tá? Na criação, Deus Pai ordenou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo de Deus selou. Na redenção, a mesma forma, Deus Pai mandou, Deus Filho obedeceu até a morte de cruz, e o Espírito Santo de Deus selou. Ele vem que nos regenera, nos dá vida, para que nós possamos responder com fé ao chamado do Evangelho. Olha que fantástico isso. Imagine se não tivesse essa unidade. Nem a criação e nem a redenção existiria. Fidelidade, ser fiel, Deus foi fiel até a morte.
né? Diversidade, respeito entre eles e entre outras características que possui dentro da Trindade, e essas características elas precisam estar visíveis dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, para que nós possamos cumprir de forma correta tanto o mandado espiritual, tanto o social, como o cultural estabelecido por Deus. Essa foi a segunda aula, tá? Criação perfeita, homem e mulher. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.